Uma foto e muita história. A força dessas 3 mulheres fez com que superassem uma perda e encarassem juntas o desafio de assumirem os negócios da família Steinmetz. Desafios foram muitos e sei que muitos ainda virão. Medo a gente tinha, claro, e como aquela velha máxima, né? Tá com medo, vai assim mesmo. Mas com amor, fé e coragem, nós conseguimos vencer. E você, quer acompanhar de perto como que ela, a irmã e a mãe fizeram tudo isso? Fica aqui com o Impulso Gente. Começa agora. O Impulso Gente voltou a cortar o Brasil para contar mais uma história do agro brasileiro. De São Paulo viemos para a cidade de Mineiros, em Goiás. Caminho um pouco parecido com aquele que os recém-casados Eugênio e Clélia Steinmetz fizeram há mais de 40 anos. O ano era 1980. Seu Eugênio Steinmetz decidiu trocar Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, aqui pela cidade de Mineiros, em Goiás. Uma história e tanto que a gente vai contar hoje, mas quem explica melhor vai ser a Cristiane e também a dona Clélia. Olá, tudo bem? Como vai? Muito obrigado. Bom dia, dona Clélia? seja bem-vinda. Vamos bater esse papo Vamos então? lá. Vamos chegar, vamos Por entrar. favor. Vamos lá. Dona Clélia, então a gente chegou contando um pedacinho da história, só o comecinho, mas quem pode dar mais detalhes pra gente é a senhora, né? Explica melhor como é que foi essa vinda da senhora e do seu Eugênio aqui para Goiás. Meu marido, eles tinham uma lavoura lá no sul, mas uma lavoura pequena, como eles eram muitos filhos, né? Então eles resolveram sair de lá, procurar outros lugares onde tinha mais chance de crescer, né? Não foi fácil no início, foi muito sofrido, né? Porque não tinha condições, era mais difícil, né? Aí tivemos 2 filhas, com a cara e a coragem, a vontade, né? E muito amor também, né? Então... Eu tô aqui até hoje, meu esposo já foi, né? Deus levou ele muito cedo. Foi um choque muito grande, né? Uma coisa que você não espera, né? E eu falava assim, e agora? O que eu vou fazer, né? A gente precisa continuar. Só que aí assim, mas se for nós 3 juntos, nós vamos conseguir. Eu levo muito essa mensagem para outras mulheres. Não esperem que uma tragédia aconteça. Não espere que seu pai, que seu esposo adoeça ou venha a falecer. A gente já teve várias dificuldades. Eu imagino uma pessoa que não... Uma família, né? Seja um filho ou uma filha ou uma esposa, que não tenha esse conhecimento, que esteja totalmente aleatória, totalmente fora do negócio. Aí se torna ainda muito mais difícil, porque você tem que lidar com o luto e ainda lidar com tocar um negócio que é desconhecido. E dar continuidade também é uma forma de homenagear o teu pai. Que era o que ele sempre gostou e quis fazer e veio para cá para isso. Eu falo que um dos grandes motivos da gente não ter desistido foi o amor, foi a paixão pela história da nossa família. Eu não consigo falar de Cristiane sem olhar para trás e falar da minha mãe, falar do meu pai, falar dos meus avós. Nós somos a continuidade da história deles. Sofreram tanto, foi tão difícil para eles, para simplesmente abandonar tudo aqui, ir embora e deixar. Então, eu acho que acima de tudo, é uma prova de amor. Crise de 2014 para cá, né? Desde quando vocês assumiram, mudou muita coisa? O que aconteceu? Eu falo que sempre há o que ser melhorado, né? Mas se eu olhar hoje, eu posso também dizer que nós já podemos nos considerar vitoriosas. A gente soube assim, aproveitar o que meu pai já fazia, que dava muito certo, e também encontrar algumas possíveis falhas, algo que a gente entendia que poderia ser aprimorado para que a gente pudesse colher frutos ainda maiores. Então a gente continua produzindo as mesmas culturas, né, soja e milho, mas nós saímos de uma produtividade de soja que estava abaixo de 60 sacas por hectare, para hoje ultrapassar 75. Isso é um lapso de 8 anos. Isso foi uma crescente aí, assim, gigante. O grande desafio da agricultura, no meu ponto de vista,
é produzir mais no mesmo, né? Sem ter que abrir áreas. A gente conseguir fazer com que a gente tenha uma produção, que é o que eu estou te falando, sair aí de uma produtividade abaixo de 60 sacas para mais de 75 no mesma quantidade de área, que é a questão da sustentabilidade, né? A gente está de olho aí também sempre nessa questão de meio ambiente e conciliando então a agricultura com o meio ambiente. E essa força que vocês três tiveram a partir de 2014 para tocar o negócio juntas, foi da onde nasceu também a ideia do UMA? A Rede UMA ela nasceu em meio aos desafios. Eu falo que a gente usou aí de tudo que a gente vivenciou. Quando meu pai faleceu, essa dificuldade de com quem conversar. Meu pai ia para a cidade todos os dias, fazia um tourzinho, tomava um café, um chimarrão numa empresa, em outra, falava com o produtor. E aí quando eu me vi, né, na situação de ter que assumir o lugar dele, e agora? Eu vou começar a fazer esse tour? Só que eu queria conversar com mulheres que estivessem vivendo a mesma fase que eu. Era um grupo regional que começou com 50, logo eram 100, hoje são aproximadamente 200 mulheres. E hoje a gente está em todo o Brasil, nós somos mais de 15 grupos regionais parceiros e temos conexões já em 6 países. Então a gente tem integrantes, mulheres brasileiras que estão em outros países aí desenvolvendo a agricultura. Sempre dando suporte uma para outra. Uma para outra, eu falo que é a troca de experiência. Muitas vezes é eu falar assim, ei, você não está sozinha. O agro é dedicação, superação, desafio. O que é para você? Eu acho que envolve muito amor ao que a gente faz, né? E também coragem, né? Porque a agricultura é um negócio a céu aberto, né? Você tem que olhar para a chuva, tem que olhar para o sol, né? E é aquilo, né? Não é você tem aquela garantia, né? Enterrar o dinheiro e confiar. E confiar, né? Então tem que ter, assim, muita confiança, né? Tem que ter fé. E tem que acreditar. Se a gente não acredita, as coisas não acontecem, né? Nosso compromisso ele é ainda maior. Ele é, enquanto produtoras, enquanto família, o agro é o nosso sustento, é aqui dentro de casa. Mas eu tenho que abrir esse horizonte e entender que não basta olhar aqui para o meu cercadinho da Dona Clélia e da Adriane, que se a gente estiver produzindo bem, está tudo certo. Se eu tenho um mundo lá fora passando fome. E a gente hoje entende isso, que não é só o meu resultado enquanto produtora. Eu, Dona Clélia e Adriane, enquanto Fazenda Boa Vista, mas quanto mundo, enquanto pessoas. Eu acho que se a gente não tiver esse olhar também, de nada adianta, né? A minha soja está linda, o meu milho está produzindo absurdamente, se eu não entender que eu estou fazendo a vida do outro melhor também.